Deus abençoe a todos. Mais um dia de trabalho. Vamos lá, meus amigos. Vamos nessa batalha comigo. Vamos nessa viagem comigo. Que Deus abençoe a todos. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, pastor Edson Bruno. Sinto agora como se estivéssemos prestes a começar uma grande jornada juntos. Sejam bem-vindos a este novo programa. Este é o programa chamado Encontro com a Palavra. E aqui vamos estudar a Bíblia do começo ao fim em 360 lições. Pode até parecer uma longa jornada, mas eu tenho certeza que o tempo vai passar rápido. Estou muito animado para começar a nossa primeira lição e eu sei que você também vai se animar. Quando alguém faz uma longa viagem, como por exemplo uma viagem à Terra Santa com um grupo de 30 ou 40 pessoas, depois de alguns anos, se você reencontrar aquelas pessoas, ainda haverá alguma coisa familiar entre vocês, algo que os une, porque vocês compartilharam aquela experiência juntos, uma viagem maravilhosa. E eu sinto agora como que se estivéssemos embarcando em uma viagem como essa, porque vamos começar a nossa jornada através dos 66 livros da Bíblia. Pretendemos nesse curso examinar todos os 66 livros da Bíblia. E ao fazermos isso, iremos procurar o conteúdo de cada livro da Bíblia, as ideias gerais e, principalmente, a mensagem devocional de cada livro da Bíblia. Em outras palavras, iremos procurar a aplicação prática da Bíblia em nossas vidas. Este curso é dirigido a pessoas leigas. Eu pessoalmente acredito que o potencial da igreja está naqueles que chamamos de pessoas leigas ou membros da igreja. O apóstolo Paulo nos falou dessa visão quando disse que deveríamos estar juntos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu acredito que ele nos ensina nesse versículo de Efésios, capítulo 4, verso 12, que a obra do ministério é entregue aos santos, referindo-se ao povo leigo. E se quisermos ver a obra do ministério realmente feita, precisamos ajudar o povo leigo a se aperfeiçoar a cada dia. Queremos especialmente aperfeiçoar os obreiros leigos das igrejas, professores de escola dominical, por exemplo, e outros que atuam na igreja. Para alcançar esse objetivo, estaremos pedindo que você leia certas partes da Escritura ao longo da nossa pesquisa entre os 66 livros da Bíblia. Além desses compromissos de leitura, de vez em quando também vou passar atividades, isso mesmo, atividades escritas. Vou formular perguntas sobre cada livro da Bíblia que vão ajudar você a entender o conteúdo, a mensagem devocional, as ideias gerais e a aplicação pessoal desses livros da Bíblia na sua vida. E além disso, eu gostaria de lhe dar a oportunidade de você fazer as suas próprias perguntas. Se você conhece a imensa quantidade de assuntos que vamos cobrir no estudo dos 66 livros da Bíblia, se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, então eu tenho certeza de que você sabe que isso será apenas uma pequena introdução.
A Bíblia está dividida em 66 partes, mas queremos dar a você uma nova visão do conjunto dessa coleção de livros que chamamos de Bíblia. A única coisa que fará esse estudo ter um grande valor para você será o seu compromisso sério com as tarefas que nós vamos propor. Aliás, o apóstolo Paulo nos diz que a única maneira de não ficarmos envergonhados quando o assunto for a Bíblia é nos tornarmos obreiros. Nós queremos desafiar você a não perder nenhuma lição desse curso. Muitas pessoas que fizeram esse curso acabaram se engajando no campo missionário. Muitas organizações missionárias exigem um certo conhecimento bíblico, além das habilidades específicas de cada um, para admitir alguém em seus quadros. Algumas missões já reconhecem e aceitam a validade desse curso. Se essa é a sua motivação, então você vai gostar de conhecer mais profundamente a palavra de Deus. O curso pode ser acompanhado de apostilas de estudo que com certeza serão muito úteis para lhe ajudar a entender um pouco melhor as lições. Se você quiser, faça um pedido para nós. Teremos o maior prazer em lhe enviar totalmente grátis uma cópia das apostilas. E eu também quero lhe falar agora o seguinte: no início dessa maravilhosa jornada, você vai precisar já saber sobre as ferramentas de que você vai precisar para estudar a Bíblia. Os profissionais de qualquer área, como carpinteiros, encanadores, dentistas, enfim, precisam de ferramentas. Para fazer o estudo sério da Bíblia, você vai precisar também algumas ferramentas. É sobre isso que eu quero falar agora. A primeira ferramenta é a Bíblia, claro. Eu recomendo que você tenha à mão uma Bíblia bem resistente. Talvez você precise fazer anotações na sua Bíblia. Isso é uma prática muito boa, porque pode ajudá-lo a relembrar passagens importantes. Fazendo isso, você vai ficar bastante familiarizado com a sua Bíblia. E se ela não for uma Bíblia bem encadernada e resistente, depois de alguns anos você terá que trocá-la por outra e vai ser uma pena, hein? Por isso eu recomendo que você consiga uma Bíblia bem resistente. Se você pretende realmente fazer um estudo sério da palavra de Deus, aí você vai ter a sua Bíblia durante muito tempo, quem sabe durante toda a sua vida, sempre observando aquelas anotações importantes. No Brasil nós temos excelentes traduções, mas para que tenhamos mais clareza no estudo, sugiro que você utilize pelo menos 2 versões, como a Revista e Corrigida ou a Revista e Atualizada, ambas traduções de Almeida. Essas são boas traduções e são bastante utilizadas pela maioria das igrejas. Uma outra ferramenta de que você precisa para estudar a Bíblia é um dicionário bíblico. Um dicionário bíblico é um livro que traz informações sobre cada um dos personagens, lugares ou coisas importantes da Bíblia. Se você fizer uma viagem à Terra Santa e tiver um dicionário bíblico na sua mochila, você será uma verdadeira autoridade em cada lugar da Terra Santa, porque o dicionário bíblico lhe dará todas as informações sobre cada lugar mencionado na Bíblia. Então, esta é uma ferramenta muito importante. Outra importante ferramenta é a concordância. Uma concordância é um livro que lista cada palavra da Bíblia e nos diz onde pode ser encontrada. Experimente fazer uma pergunta a qualquer estudioso da Bíblia. Pergunte a ele o seguinte: se você estivesse numa ilha deserta e pudesse escolher um livro para acompanhar a sua Bíblia, que livro você escolheria? Muitos iriam sem hesitar: uma concordância. A razão por que a concordância é tão valiosa é porque com ela você pode estudar a Bíblia por tópicos. Você pode, por exemplo, escolher um assunto e procurar essa palavra na concordância. A concordância vai lhe mostrar em que passagens da Bíblia esse assunto é abordado, do Gênesis ao Apocalipse. Esse é um dos motivos que fazem os estudiosos gostarem tanto da concordância bíblica. Outro motivo que faz da concordância uma ferramenta tão útil é que ela nos ajuda a localizar versos nas Escrituras. Quantas vezes alguém já me perguntou onde a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, enfim. E você pensa, mas não consegue lembrar onde a Bíblia diz isso. Com uma concordância você pode facilmente procurar as palavras, por exemplo, amor, dinheiro, raiz ou mal, e aí descobrir o versículo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Outra excelente ferramenta que eu gostaria de recomendar é o comentário bíblico. Essa ferramenta nos ajuda a entender melhor a Bíblia. Eu recomendo que você entre em contato conosco e peça as apostilas. Elas irão ajudá-lo a estudar, entender e depois ensinar a outros. Lembre-se que há muitos pastores que escutam e
estudam essas lições bíblicas. E eu tenho certeza que se algum dia alguém fizer alguma pergunta sobre a Bíblia, você vai querer saber a resposta, não é verdade? Além disso, é bom que você tenha também caneta e papel à mão para anotar as suas dúvidas. Lembre-se, estamos começando uma longa jornada. Pegue suas ferramentas, não perca nenhuma lição e convide seus amigos para participarem dessa maravilhosa experiência de estudar o livro dos livros, o maior best-seller de todos, que é a Bíblia. Nos evangelhos nós aprendemos que Jesus apareceu aos apóstolos após a ressurreição e compartilhou. Isso mesmo. Jesus compartilhou com eles algumas verdades sobre a Bíblia. O evangelista diz que depois de ouvir essas verdades compartilhadas por Jesus, os apóstolos, pela primeira vez em suas vidas, entenderam a Bíblia. Esses fatos que Jesus compartilhou com eles abriram o seu entendimento sobre a Bíblia. Nesse mesmo espírito, gostaria de compartilhar com você algumas verdades sobre a Bíblia. Eu espero que esses fatos possam abrir o seu entendimento. Em primeiro lugar, gostaria de pensar sobre a definição da Bíblia. O que é a Bíblia? A maioria das Bíblias tem escrito na capa as palavras Bíblia Sagrada. O que nós queremos dizer quando afirmamos que este livro é a Bíblia Sagrada? A palavra Bíblia vem da palavra Bíblia, que significa coleção de livros. Se você lesse essa palavra na sua forma original, você saberia imediatamente que ela se refere a vários livros, e não apenas um livro. A Bíblia é uma coleção de 66 livros. Quando dizemos que esta coleção de livros é uma coleção sagrada, o que queremos dizer? A palavra sagrado significa aquilo que pertence a Deus, ou aquilo que vem de Deus, ou seja, aquilo que está de alguma forma associado com Deus. Deus é a fonte. Essa é a ideia da palavra santo. Aquilo que pertence a Deus é o significado principal. O que estamos dizendo é que esses livros estão relacionados a Deus de uma maneira muito especial. Deus teve alguma coisa muito dinâmica a ver com esses livros. Esse livro contém a mensagem de Deus aos homens. Esse fato faz desse livro o mais importante livro do mundo. Portanto, o estudo da Bíblia é o mais importante estudo do mundo. É por isso que nós vamos estudar esse livro, porque é o livro de Deus para nós. Esse livro também é chamado de a Palavra de Deus. Você já deve ter ouvido muita gente chamar a Bíblia de Palavra de Deus. O que significa dizer que a Bíblia é a Palavra de Deus? Nós chamamos este livro de Palavra de Deus porque as palavras foram escritas pelos profetas e apóstolos como Pedro e Paulo. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre a Escritura em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesses 2 versos da Escritura, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus teve alguma coisa a ver com a autoria desses livros. Deus tinha uma mensagem que ele queria comunicar aos homens, e para comunicar essa mensagem aos homens, ele utilizou muitos homens, talvez mais de 40. Esses homens foram movidos por Deus de tal maneira que as palavras que eles escreveram não eram suas palavras, mas eram palavras de Deus. E um outro detalhe muito interessante é que os escritos desses homens, realizados durante cerca de 1500 a 1600 anos, se tornaram este volume de livros, ao qual nós chamamos de Bíblia Sagrada. E eu espero que você esteja conosco na próxima lição. E se puder, por favor, convide seus amigos para que eles também possam acompanhar as nossas aulas. Estamos apenas começando. E se seus amigos também estiverem acompanhando as nossas aulas nesse início, olha, isso será por demais importante. Amanhã vamos continuar a nossa introdução ao mais importante estudo do mundo. E você já sabe, é o estudo da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. Até lá então.
mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estou muito feliz que você tenha escolhido estudar a Bíblia conosco. Hoje iremos continuar a nossa introdução ao estudo da Bíblia, que é uma coleção de 66 livros. A maioria das nossas Bíblias traz em sua capa as palavras Bíblia Sagrada. Mas o que significa chamarmos este livro de Bíblia Sagrada? A palavra sagrada significa aquilo que pertence a Deus ou aquilo que vem de Deus. Deus é a fonte. Esta é a ideia da palavra sagrada, aquilo que pertence a Deus. O que estamos dizendo aqui é que este livro está relacionado com Deus de uma forma muito especial. Deus tinha algo muito dinâmico para fazer com esses livros que formam a Bíblia. Esse livro contém a mensagem de Deus ao homem. É isso o que torna este livro o mais importante livro do mundo. Portanto, o estudo da Bíblia é o mais importante estudo do mundo. É por isso que nós vamos estudar esse livro juntos, porque ele é o livro de Deus para nós. Deus tinha uma mensagem. Ele queria transmitir essa mensagem ao homem. Para fazer isso, ele moveu muitos homens, talvez mais de 40 homens. Esses homens foram movidos por Deus de tal maneira que as palavras que eles escreveram não eram suas palavras, mas eram as palavras de Deus. Em um período de cerca de 1.500 a 1.600 anos, esses homens e seus escritos formaram esse volume de livros ao qual nós chamamos de Bíblia Sagrada. O processo pelo qual Deus moveu esses homens a escrever esses livros é chamado de inspiração. Paulo disse que esses livros vieram de Deus através da inspiração. A palavra inspiração significa respirar para dentro. Isso tem a ver com o Espírito Santo de Deus respirando dentro daqueles homens, movendo-os a escrever esses livros. Pedro descreve a Bíblia com as seguintes palavras: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro usou uma linda palavra em grego, a palavra phero. Em muitos lugares, em vez de usar pontes para atravessar rios, as pessoas usam balsas. Isso acontece em muitos lugares onde há muita água. A palavra phero, em grego, significa instrumento de travessia. É essa palavra que Pedro usa quando ele diz que Deus moveu essas pessoas. Imagine o vento soprando nas velas de um barco e movendo o barco pelo rio. Isso é a inspiração, segundo Pedro. Outra expressão é o verbo vivo de Deus, que não se aplica às Escrituras, mas a Jesus Cristo. A Bíblia é chamada de a palavra de Deus escrita. Jesus Cristo é chamado de o verbo vivo de Deus, ou a palavra viva de Deus. Tudo o que ele foi, o que ele disse e o que ele fez foi a palavra de Deus para nós. Deus disse muitas coisas para nós através deste livro, mas Deus disse muito mais coisas através do seu Filho Jesus Cristo. Eu gostaria de falar agora sobre a organização da Bíblia. Nessas primeiras
primeiras lições, eu vou considerar que você nunca abriu a Bíblia antes. Se você já for um estudioso da Bíblia, tenha paciência. Nós alcançaremos você em algumas lições. Vamos lá. Os 66 livros da Bíblia estão organizados de acordo com o tipo de livros que são. Eles estão divididos em Velho Testamento e Novo Testamento. Mas nem sempre foi assim. Nos dias de Jesus, por exemplo, não havia divisão entre Velho Testamento e Novo. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito, por isso os livros que existiam nos dias de Jesus eram simplesmente chamados de a Palavra de Deus ou as Escrituras. Somente depois que o Novo Testamento foi escrito e reunido numa coleção de livros é que foi feita a distinção entre Velho Testamento e Novo Testamento. A mensagem essencial dos livros do Novo Testamento é a seguinte: Jesus está vindo. É isso que esses livros estão dizendo. No princípio, segundo as Escrituras, Deus e os homens viviam em harmonia. Mas Deus ofereceu ao homem a capacidade de escolha e o homem escolheu se afastar de Deus. E Deus, que não pode tolerar esse tipo de rebelião, se afastou do homem. Portanto, existe um divórcio entre o homem e Deus. Esse divórcio entre o homem e Deus é um problema fundamental tratado pelas Escrituras. No Velho Testamento, Deus nos diz: você acreditaria se eu lhe dissesse que vou fazer alguma coisa sobre esse divórcio? No Novo Testamento, Deus nos diz: você acreditaria se eu lhe dissesse que fiz alguma coisa sobre esse divórcio? Note bem, os livros do Velho Testamento dizem que Jesus está vindo e que vai acabar com a separação entre Deus e suas criaturas. O Novo Testamento nos dá a boa notícia: Jesus veio. E quando Jesus veio, ele acabou com a separação entre Deus e o homem. Existem duas palavras no Evangelho de Marcos que reúnem todo o Novo Testamento. Essas palavras são simplesmente: Jesus veio. Os livros do Antigo Testamento estão divididos em 5 tipos. Primeiro, há os livros da lei. E esses livros da lei são a pura palavra de Deus. É onde Deus nos diz o que é certo e o que é errado e nos dá seus regulamentos. É onde ele nos mostra seu padrão de retidão. Os 5 livros da lei são seguidos pelos 10 livros históricos. Esses 10 livros históricos nos dizem mais ou menos que às vezes o povo de Deus obedecia aos livros da lei e às vezes não. Quando eles obedeciam a esses livros da lei, eles se tornavam exemplos para você e para mim. Mas quando eles desobedeciam, aí suas vidas se tornavam avisos para você e para mim. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, o apóstolo Paulo nos dá a chave para os livros históricos do Velho Testamento e para o livro histórico do Novo Testamento. Quando você ler os livros históricos, procure por exemplos e avisos. Esses exemplos e avisos são baseados no seguinte: às vezes eles obedeciam a palavra de Deus, encontrada nos 5 primeiros livros, e às vezes eles não obedeciam. Quando eles obedeceram, eles são exemplos. Quando desobedeceram, são avisos. Os livros históricos são seguidos pelos livros poéticos. Os livros poéticos são a mensagem de Deus para o seu povo, que tenta viver sua palavra neste mundo. Nos livros poéticos, Deus diretamente fala ao coração de seu povo. Por exemplo, no livro de Jó, Deus tem uma mensagem para o seu povo quando eles passaram por sofrimentos. No livro de Salmos, sua mensagem é a mensagem para quando o povo de Deus estiver louvando. Sobre todas as coisas que passam pelo seu coração quando você está louvando. Essa é a mensagem dos Salmos. No livro de Provérbios, Deus nos fala sobre o que se passa em nosso coração quando estamos lá fora, nos relacionando com os outros. Alguém já disse que quando você faz um negócio, há 2 coisas que podem ser obtidas: dinheiro e experiência. Mas há certas pessoas que quando você negocia com elas, o dinheiro sempre vai para elas. Para você só fica experiência. O livro de Provérbios foi escrito porque Deus não queria que seu povo ficasse só com experiência dia após dia. Ele queria que seu povo tivesse alguma sabedoria prática sobre relações humanas. É por isso que ele nos deu o livro de Provérbios. Eclesiastes é a mensagem de Deus para o seu povo quando eles tiveram dúvida no coração. Os cantares de Salomão são uma mensagem dirigida para o povo de Deus quando estiverem fazendo amor. É quase como se você estivesse ouvindo uma conversa de amor entre 2 apaixonados, em lua de mel, vamos dizer assim. A próxima sessão da literatura do Velho Testamento é a maior sessão. Em termos de capítulos e versos, ela é chamada de os profetas, e tem 2 tamanhos. Primeiro temos os profetas maiores e depois os profetas menores.
Os profetas maiores são chamados assim não porque são superiores, e a denominação de profetas menores não quer dizer que eles sejam inferiores. Os profetas maiores foram muito prolixos, com 66 capítulos, 52 capítulos e 48 capítulos. Eles levavam muito tempo para dizer as coisas. Os profetas menores são chamados assim porque têm um capítulo, 2 capítulos ou 3 capítulos. Provavelmente eles foram pregadores melhores, porque conseguiram empacotar melhor a sua mensagem. No Novo Testamento também temos 5 tipos de livros. Primeiro, 4 biografias de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles mostram diferentes aspectos da mais importante vida já vivida. Depois nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos. E depois nós temos as epístolas. As epístolas de Paulo e as epístolas gerais. Um jovenzinho me perguntou uma vez: escuta, epístola é a esposa do apóstolo? Até que soa parecida, não é mesmo? Mas não, a epístola é uma carta. Metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Em seguida vem as cartas de Paulo e depois as cartas gerais, porque foram escritas por autores gerais para leitores gerais, pessoas que estão dispersas e vivendo em diferentes locais. O Novo Testamento encerra com um livro profético, o Apocalipse. É um livro de símbolos. Para entender de verdade esse livro chamado Apocalipse, é preciso da ajuda do Espírito Santo. A primeira frase fala logo da revelação de Jesus Cristo. Portanto, na Bíblia, nós temos 66 livros e esses livros estão organizados não de acordo com a época em que foram escritos, mas de acordo com o tipo de livros que são. Existem 5 tipos de livros no Velho Testamento: livros da lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Existem também 5 tipos de livros no Novo Testamento: 4 evangelhos, um livro histórico, as cartas de Paulo, as cartas gerais e um livro profético, que é o Apocalipse. Leia o Velho Testamento lembrando qual é sua mensagem: Jesus está vindo. Esse é o verdadeiro assunto do Velho Testamento. Leia o Novo Testamento procurando a seguinte mensagem: Jesus veio. E vamos à sua primeira tarefa do curso: memorize os nomes dos livros da Bíblia. Você deve pensar: por que será que ele pede que a gente memorize os livros da Bíblia? Ora, é para que você não fique envergonhado quando o pregador anunciar um texto de Ageu e você não souber se fica no Velho ou no Novo Testamento. Por isso, para saber onde estão localizados os livros da Bíblia, memorize seus nomes. Memorize lembrando seus títulos e aprenda a soletrar os nomes. Eu acho que isso vai ajudá-lo quando você for estudar a palavra de Deus. Bom, não temos mais tempo hoje. Muito obrigado. E olha, agende-se para se juntar a nós amanhã, quando vamos continuar o mais importante estudo do mundo: o estudo do livro de Deus, a Bíblia Sagrada. E outra coisa, convide seus amigos ou alguém que esteja interessado em saber mais, entender a palavra de Deus. Até lá, então.
constantemente estas perguntas: onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhem agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Assim como Jesus disse coisas que abriram o entendimento dos apóstolos sobre a Bíblia pela primeira vez, queremos compartilhar com você, antes de estudarmos todos os 66 livros da Bíblia, alguns fatos que esperamos revelem a Bíblia para você e que possam ajudá-lo a compreender melhor esse livro. Seja bem-vindo a mais uma lição do programa Encontro com a Palavra, onde você vai fazer parte do mais importante estudo do mundo, pois estamos aqui estudando o livro mais importante do mundo, a Bíblia Sagrada. Eu gostaria de apresentar dessa vez algumas das coisas que Jesus mostrou aos apóstolos. No 24º capítulo do Evangelho de Lucas, encontramos algumas palavras muito interessantes. Mantenha em mente que estamos falando sobre nossa perspectiva da Bíblia, que nos ajudará a entendê-la. Jesus acabou de ressuscitar da morte e está caminhando com 2 homens na estrada de Emaús. Eles não reconhecem Jesus. Ele sabe que eles estão deprimidos e desanimados por causa da crucificação daquele que eles acreditavam ser o Messias. Jesus os repreende por não conhecerem melhor as Escrituras. Ele diz: vocês são tolos. Acham tão difícil acreditar no que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente previsto que o Messias teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar em sua glória? E a Bíblia nos diz, ouça. Então Jesus citou passagens e mais passagens dos escritos dos profetas, começando com o livro de Gênesis e continuando pelas Escrituras, explicando o que significava cada passagem e o que os profetas disseram sobre ele, Jesus. Então ele diz: vocês não lembram quando eu disse que tudo que foi escrito sobre mim por Moisés e os profetas e nos Salmos é verdadeiro? Então suas mentes foram abertas para compreender as Escrituras. Qual era a verdade sobre as Escrituras que Jesus compartilhou com os apóstolos? Era simplesmente isso. Jesus Cristo disse: todas as Escrituras são a meu respeito. Foi esse o fato que revelou as Escrituras aos 2 discípulos. No 5º capítulo do Evangelho de João, versículos 39 e 40, ele disse as mesmas coisas aos líderes religiosos da época. Eles discutiam com Jesus sobre as declarações que ele fizera sobre quem ele era. E disse Jesus: vocês não precisam de provas se realmente quiserem acreditar que eu sou o Messias. Vocês têm muitas evidências. E ele listou várias evidências com as palavras de João Batista que tocavam em seu nome e as palavras do Pai no seu batismo, os milagres que ele fez. E Jesus continuou dizendo: vocês conhecem a Bíblia. Estão sempre estudando as Escrituras porque acreditam que se tornar mestre na Bíblia poderá lhes dar a vida eterna. E Jesus disse mais: todas as Escrituras apontam para mim, mas vocês não querem vir até mim para que eu possa lhes dar a vida eterna. Sobre esse anunciado, todas as Escrituras apontam para mim. O famoso teólogo Oswald Chambers diz que é a frase-chave de toda a Bíblia. Esse anunciado nos mostra o que a Bíblia trata. Não esqueça desse fato. A Bíblia toda é sobre Jesus. Esse é o fato. Um fato compartilhado por Jesus com os 2 discípulos, que fez com que eles entendessem as Escrituras. Isso abriu totalmente a Bíblia para eles. Há 4 propósitos na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com você agora. O primeiro desses 4 propósitos é apresentar a Jesus Cristo como o Salvador e Redentor do mundo. Esse é o primeiro propósito da Bíblia, para nos apresentar Jesus Cristo como Salvador e Redentor do mundo, e para nos dizer no Velho Testamento: Jesus está vindo, e para nos dizer no Novo Testamento: Jesus veio. A Bíblia naturalmente quer nos apresentar o contexto histórico da vinda de Jesus. O segundo propósito da Bíblia é apresentar a história do Redentor e a redenção, ou ainda a história do Salvador e a salvação que veio através dele. A outra metade dos capítulos do Evangelho de João fala da última semana da vida de Jesus. João dividiu seu evangelho bem na metade.
Uma metade cobre brevemente os primeiros 30 anos de Jesus e mais seus 3 anos de ministério. A outra metade do Evangelho cobre a última semana. Nós a chamamos de a Semana Santa. Então, o que é importante notar sobre o modo como essa vida foi contada para nós, hein? Os evangelhos não são apenas biografias, são biografias especiais. O que você acharia de uma biografia de Abraham Lincoln que não dissesse nada sobre seu nascimento ou seus primeiros 30 anos de vida? 2 dos evangelhos nem mesmo mencionam o nascimento de Jesus e seus 30 primeiros anos de vida. Veja, essas biografias foram escritas para nos dizer algo. Eles estão tentando nos dizer que Jesus veio e por que ele veio. Ele veio para o que ele iria realizar naquela última semana. Enquanto aprendemos a avaliar quanto espaço a Bíblia dedica a cada assunto, tome nota do seguinte: existem ao todo 1189 capítulos na Bíblia. 11 desses 1189 capítulos são dedicados à história do universo, à história da Terra, à história do homem, à história da mulher, à história dos idiomas, à história do mal, à história de todos os povos civilizados sobre os quais Deus quer nos falar. Tudo isso está apresentado nos primeiros 11 capítulos. Dependendo da sua filosofia sobre origens, esses primeiros 11 capítulos do Gênesis podem estar cobrindo milhões e milhões de anos. No livro de Gênesis, no capítulo 12, encontramos um homem chamado Abraão. Começando no capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 22 do Apocalipse, um total de 1178 capítulos. Todos esses capítulos falam sobre Abraão e seus descendentes, especialmente sobre aquele descendente através de quem todas as nações da terra foram abençoadas, o Messias, Jesus. A Bíblia está retratando cerca de 2000 anos da história hebraica. O propósito da Bíblia não é ser o livro da criação, nos dizer como o universo e a Terra chegou até aqui, como o homem chegou até aqui, exatamente. E também o propósito da Bíblia não é uma história da civilização dos povos, vamos dizer assim. A Bíblia está interessada em uma única coisa, e ela aborda o assunto antes de chegar ao seu 12º capítulo. A Bíblia está interessada na apresentação da salvação da humanidade. Está interessada na redenção. Está interessada em nos mostrar como a salvação veio, como o Salvador veio, como o Redentor veio. Então isso nos leva direto para Abraão. De Abraão a Cristo. Isso é tudo que a Bíblia retrata. Esses são os 2000 anos de história com os quais a Bíblia se preocupa. Um terceiro exemplo do espaço dado a certos assuntos poderia ser essa observação. Compare o tamanho do Novo Testamento com o do Velho Testamento. O Novo Testamento tem 260 capítulos. O Velho Testamento tem 929 capítulos. Visto que Deus é muito cuidadoso acerca de quanto de espaço ele reserva para cada assunto, você não acha possível ou até óbvio que ele nos diga alguma coisa mais importante no Velho Testamento, já que ele nos deu 929 capítulos? O Novo Testamento tem 260 e ainda há muita gente que diz: não estou interessado no Velho Testamento. O Velho Testamento, isso é a Bíblia velha. Eu não ligo para nada do Velho Testamento, só me deu o Novo Testamento. Muita gente diz isso. Quando fazemos o estudo do Velho Testamento e logo depois estudamos o Novo Testamento, não é raro ouvir as pessoas dizendo: me avise quando vocês chegarem na parte do Novo Testamento para que eu possa me juntar a vocês. Eu não ligo muito para o Velho Testamento. Sabe, muita gente mesmo fala isso. Eu acredito que o Velho Testamento é a pura palavra de Deus. E nos 929 capítulos do Velho Testamento, Deus disse algo muito importante para nós. Eu espero que para você o Velho Testamento não seja um livro fechado. Esse é o tipo de coisa que Jesus compartilhou com os discípulos. Novamente, de acordo com o apóstolo Paulo, o próximo e muito importante propósito da Bíblia é: Deus nos deu a Bíblia através da inspiração para que o homem de Deus possa ser perfeito, completamente preparado para cada boa obra que Deus lhe atribuir. Podemos então dizer que a Bíblia não foi escrita para o incrédulo. A Bíblia foi escrita para o crente, aquele que crê. Exato, aquele que crê em Jesus Cristo e o segue. A Bíblia foi escrita para um homem e para a mulher que realmente querem ser homem ou mulher de Deus.
Ele tem obras que ele quer que você faça para glorificá-lo. E para equipá-lo para essa tarefa, Deus lhe oferece 66 pequenos e inspirados livros que são cheios de verdades que ele quer que você conheça. Deus deseja muito isso. O último propósito nós encontramos enfatizado em um livro da Bíblia, o Evangelho de João, o qual é endereçado ao incrédulo. Quando João escreveu o quarto evangelho, ele disse: os discípulos de Jesus o viram fazer muitos milagres, além dos que eles têm contado nesse livro, mas estes estão registrados para que acrediteis que ele é o Messias, o Filho de Deus, e que acreditando nele tereis vida. João queria que tivéssemos a vida eterna, que significa a quantidade, a qualidade de vida que Deus quer que tenhamos. E foi com esse fim que João queria realmente que nós soubéssemos que Jesus veio e que soubéssemos quem Jesus era. João também queria que soubéssemos o que significa a fé. Ele disse: eu escrevi essas coisas sobre Jesus para que vocês que não creem possam examinar os relatos dos sinais milagrosos do que Jesus fez, e assim vocês possam crer que Jesus, o Jesus histórico, era Cristo, o Filho de Deus. Se vocês crerem nisso, algo acontecerá com vocês. E como resultado disso, vocês terão uma vida eterna. Esse é o único livro dos 66 livros da Bíblia que está, de alguma forma, direcionado ao incrédulo. Eu acho que podemos resumir o último propósito dizendo o seguinte: Deus tem apenas uma mensagem para o incrédulo, de acordo com a Bíblia. E essa mensagem é: arrependa-se e creia no Evangelho. Há boas novas, sim, as boas novas que Jesus Cristo, ele veio, pagou o preço para que você possa ter a certeza de vida eterna. Depois que o incrédulo se arrepender e crer no Evangelho, Deus tem 65 pequenos livros santos, cheios da verdade, para o crente. Portanto, a Bíblia tem 4 propósitos: apresentar Jesus Cristo, apresentar a história de Jesus Cristo, para que o incrédulo creia e para que o crente seja aperfeiçoado. O relógio acaba de me dizer mais uma vez que já estamos sem tempo. Bom, no próximo encontro continuaremos a explorar os propósitos da Bíblia. Não esqueça de se planejar para estar conosco outra vez. E se puder, convide um amigo. Não esqueça de escrever solicitando a sua cópia. Cópia que é totalmente grátis das apostilas de estudo e que vão lhe ajudar a revisar as lições e adquirir um profundo conhecimento do mais importante livro do mundo. Mas se você não tem a certeza da salvação e você não se considera ainda um crente em Jesus, eu tenho um livro muito especial para você. Então entre em contato conosco. Até o nosso próximo encontro com a palavra.
privilégio estar aqui com você para tratar de um assunto tão importante que é Jesus, o mais odiado e o mais amado. Vamos abordar esse assunto à luz de Mateus capítulo 2. O nascimento de Jesus foi profetizado desde o início da história e já estava definido mesmo na eternidade. O Antigo Testamento foi uma espécie de preparação para a vinda de Jesus ao mundo. Os patriarcas anteviram a sua vinda e os profetas profetizaram a sua chegada. O Antigo Testamento é uma espécie de prelúdio, de preparação da sua vinda ao mundo. E ele foi representado, por exemplo, lá na semente da mulher, que nasceria para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa, pelo maná, pela água que brotava da rocha, pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo e pelo templo. Ele foi simbolizado pelas festas e pelos sacrifícios. Ele foi simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele, a realidade. Diz a Bíblia que na plenitude dos tempos ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo eterno, pessoal e divino, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Certamente, Jesus é a figura central da eternidade, figura central da história, figura central da Bíblia, figura central da igreja, figura central do céu. Jesus é a pessoa mais importante que pisou nesta terra. Seu nascimento foi profetizado e aguardado com muita expectativa. Porém, quando Jesus nasceu, embora celebrado pelos anjos e comunicado pelos pastores, este nascimento não teve a mesma aceitação de todas as pessoas. E o texto de Mateus capítulo 2 retrata isso de maneira eloquente, porque aqui temos 3 reações ao nascimento de Jesus. Temos a hostilidade do rei Herodes, temos a indiferença dos principais sacerdotes e escribas e temos a adoração dos magos que vieram do Oriente. O texto nos informa que os magos vieram do Oriente porque viram lá a sua estrela e vieram a Jerusalém com uma pergunta: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Com esta pergunta, diz a Bíblia que o rei Herodes se alarmou e com ele toda a cidade de Jerusalém. Então o rei Herodes convoca todos os principais sacerdotes e escribas e perguntam onde deveria nascer esse rei dos judeus. E esses líderes religiosos, amparados no conhecimento das Escrituras, afirmam que ele deveria nascer em Belém da Judéia. Herodes, então, dissimuladamente, chama os magos e dá uma ordem para os magos irem a Belém, investigarem tudo meticulosamente e virem comunicar a ele, porque ele teria a intenção de ir também adorar
este recém-nascido rei dos judeus, quando na verdade o propósito dele era eliminar este rei dos judeus. A Bíblia diz que os magos vão a Belém, e de Jerusalém a Belém, a mesma estrela que eles viram lá no Oriente os guia e para exatamente onde estava a casa, onde Jesus estava, na casa onde Jesus estava. Eles entram, ali está Maria, ali está o menino Jesus, e eles se prostram e adoram não Maria, mas a Jesus, e presenteiam Jesus com ouro, incenso e mirra. Por divina advertência são orientados a não voltarem ao rei Herodes. E então diz a Bíblia que o rei Herodes, tendo a intenção de matar o menino, eles voltam para sua terra por outro caminho. O rei Herodes veio a morrer e Jesus foi poupado, porque os grandes deste mundo também morrem, mas Jesus, o Filho de Deus, veio, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, absolutamente reinando sobre todo o universo, e voltará para buscar a sua igreja. Então esse texto retrata para nós a reação ao nascimento de Jesus. Nós vamos olhar em primeiro lugar a reação de hostilidade do rei Herodes. Herodes governou Israel do ano 37 ao ano 4 a.C. Nosso calendário estaria atrasado 6 anos. Então, quando ele termina o seu reinado, Jesus está aí por volta de 2 anos. E Herodes era filho de Antípater, e quando ele assume o governo por concessão do imperador César Augusto, ele revela ser um homem muito truculento, porque ele mata todos os membros da família Asmoneia que o precedeu ao governo dele. Ele manda matar 40 nobres do Sinédrio, que era composto de 71 membros, portanto a maioria. E embora tenha casado 9 vezes, a sua esposa preferida era Mariana, e ele, por ser uma família nobre, ele elimina um por um dos parentes de Mariana. Ele mata sua sogra Alexandra. Ele mata sua própria esposa preferida, Mariana. Ele mata 2 dos seus filhos que são enviados para Roma para estudar e retornam de lá e são assassinados por ele. 6 dias antes de morrer, ele manda matar seu filho primogênito Antípater para que o filho não reinasse no lugar dele. Prevendo que ia morrer, ele dá uma ordem à sua irmã Salomé, sabendo que o povo se alegraria com a sua morte, para que no dia que ele morresse, ela mandasse matar pelo menos um membro de cada família nobre de Jerusalém, para ter sangue e lágrimas no seu funeral. E este homem, que quando os magos chegam, se alarma, porque ele não aceita a ideia de que alguém pudesse concorrer com ele ao trono. Mais do que isso, diz o texto que a cidade de Jerusalém fica alarmada, porque tinha consciência do que esse homem era capaz de fazer, sempre que na mente dele alguém se colocava no seu caminho. Quando os magos chegam com esta pergunta, a primeira reação de Herodes é de pânico. De pânico dele e da cidade de Jerusalém. Segundo, ele demonstra uma curiosidade, porque ele reúne todos os principais sacerdotes e escribas para investigar meticulosamente onde o Messias, este rei, deveria nascer. Então ele quer se munir de informações precisas para dar um pulo, um assalto
Ele quer ficar na clandestinidade. Mas agora ele retrata a sua dissimulação quando diz: eu quero ir adorar o menino. E aqui ele tem morte no coração e adoração nos lábios. Há uma distância entre o que ele deseja e o que ele fala. Ele está sendo dissimulado, mentiroso, enganador. Suas palavras são macias, mas seus desejos são rudes, mortais. E aí chega a crueldade no versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, aqui mostra a crueldade desse homem. Quando os magos são orientados a não voltarem a Jerusalém, a Herodes, mas voltarem por outro caminho, para sua terra, o rei fica furioso e manda matar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo e de todos os arredores. Ele queria passar um pente fino e não permitir que ninguém sobrevivesse, de crianças, pensando que nessa matança generalizada, certamente não, o Messias, o rei dos judeus, não escaparia. O que é para nós consolador é o que está escrito nos versos 19 e 20. É que esse homem morreu, como morrem todos aqueles que se opõem a Jesus. Talvez você pergunte: mas por que Jesus foi tão odiado? Por que ainda hoje ele é odiado? Porque ele está vivo. Nós vivemos um ambiente de cristofobia. Não há nenhuma religião mais perseguida do que a cristã. E esta cristofobia